Bom dia a todos. Novamente uma alegria, um prazer, uma honra estar novamente aqui no Centro Espírita Allan Kardec, uma casa que, como a Gladys falou, tem um grande carinho, afinal de contas, passei pelos cursos aqui há alguns anos atrás, eu tenho realmente muita admiração pelo trabalho, especialmente é impossível não lembrar aqui da figura da nossa querida Dona Terezinha, que quantas e quantas vezes foi até o nosso pequeno centro, localizado aqui em Campinas, né, numa região bastante distante, até aqui do centro de Campinas. E a Dona Terezinha, sempre que nós chamávamos, lá estava ela. Às vezes para falar para 3, 4, 5 pessoas. Então é com muito carinho que realmente a gente vem aqui. Pois bem, quando a Gladys, há um pouco mais de um ano atrás, agendou, isso é uma característica muito interessante aqui da casa, em particular aqui da nossa amiga Gladys, né? A questão de ter as coisas realmente, fazer um bom plano para que nada falhe. Então, a coisa de um ano e meio atrás, se não me falha a memória, quando ela disse, tem uma data aqui perto do Natal. Naquele momento eu disse, puxa, é realmente uma época onde certamente a gente tem a tendência a lembrar, claro, né, da figura de Jesus, mas de que forma a gente costuma lembrar essa figura? Hoje o tema, ele tenta, a intenção dele, evidentemente, não é esgotar o assunto, mas ajudar numa reflexão que, volta e meia, a gente escuta pessoas levantarem, eu diria, de uma forma bastante oportuna, bastante apropriada. É verdade que, e já vamos retomar um pouquinho esse assunto, mas é verdade que a tradição cristã situa o nascimento de Jesus agora, daqui a 3 dias, é verdade, né? 25 de dezembro. E muitas pessoas comentam, mas ele nasceu lá, trouxe vários ensinamentos importantíssimos, mas do jeito que o mundo está hoje, será que não mereceria um novo nascimento, uma nova volta de Jesus? O que está acontecendo que a gente não conta com esse tipo de ajuda novamente? E não são poucas pessoas que pensam assim. Eu diria que, novamente, olhando com os nossos olhos materiais, passando os olhos no noticiário, no mundo, como a gente entende hoje, certamente há uma boa dose de lógica, pelo menos, em torno dessa questão. Então, a ideia aqui é justamente a gente examinar de novo, né, de uma forma bastante simples. Mereceria, evidentemente, aprofundamentos, os apontamentos que nós iremos fazer aqui, mas, de novo, né, a época é absolutamente convidativa para a gente parar e pensar um pouquinho nisso. E se Jesus nascesse novamente? Porque, como eu acabei de comentar, segundo a tradição cristã, isso ocorreu no dia 25 de dezembro do ano 1, ano 0001. Rápido parênteses, né, os historiadores mostram, a partir de informações contidas e colhidas na própria Bíblia, que não, Jesus não nasceu nessa época do ano. Não se sabe o dia, evidentemente, mas tudo indica que foi lá para o mês de abril, e de novo, isso em função das próprias informações contidas nos evangelhos, o recenseamento romano, as colheitas nos campos, mas enfim, do ponto de vista histórico, evidentemente isso tem um valor, do ponto de vista moral, do que Jesus nos trouxe, do que está enraizado já na nossa cultura, a data do nascimento é absolutamente um detalhe. Do mesmo jeito que cada um aqui tem uma data de nascimento, é lógico, mas isso, do ponto de vista do que nós somos, das nossas relações, do que nós podemos aprender e contribuir uns com os outros, é absolutamente irrelevante a idade cronológica de uma pessoa. O que importa, de fato, é a nossa estatura moral, a nossa idade moral, por assim dizer. Mas, de novo, e se fosse daqui a 3 dias? Daqui a 3 dias, dia 25, é o Natal, que novamente, pela tradição, seria então a data de um nascimento de Jesus. O que nós vamos fazer aqui, de novo, é um exercício. Seria impossível, inimaginável, a gente traçar de uma forma clara, definitiva, com plena
dose de certeza, como seria uma eventual segunda passagem de Jesus na terra. Aliás, um parênteses, né? Nós estávamos conversando aqui até um pouco antes, né? Quem é que garante? Quem é que pode levantar a mão aqui de fato e dizer, não, Jesus nunca mais retornou à terra? Quem de nós pode afirmar isso? Pode ter passado, para, de novo, os seus ensinamentos aqui registrados, isso é irrelevante. O que a gente gostaria de chamar a atenção aqui é que muitas vezes nós temos a tendência de fazer afirmações sem conhecer de fato o contexto geral. Por isso que, quando nós perguntamos, olha, como é que seria uma eventual segunda passagem? Não temos elementos claros para dizer como seria. Agora, olhando como foi, e aí sim nós podemos ter uma boa dose de certeza, ou uma dose de certeza maior, pelo menos, entendendo como foi de fato, de verdade, essa primeira passagem, qual foi o seu propósito, o que de fato ficou registrado, quais as consequências, os impactos na nossa vida, aí talvez poderíamos, de novo, né, fazer um breve exercício do que seria essa nova passagem, essa nova missão. Bom, colocando isso de uma outra forma, de uma forma mais simples. Se Jesus, de fato, por algum motivo alheio à nossa vontade, ou mesmo à nossa compreensão, nascesse novamente, certamente, usando a boa lógica, a conclusão que nós chegaríamos é que, bom, deve ter faltado alguma coisa. Há algo ainda por se ensinar. Essa seria uma razão mais imediata, e de novo, uma razoável dose de certeza, poderíamos falar isso. Do mesmo jeito que converse com uma pessoa, ele passa algumas informações, a pessoa vai embora, e de repente ela para e pensa, espera lá, faltou alguma coisa, deixa eu voltar lá e terminar de passar as instruções. É razoável pensar isso. O que faltou para ensinar, nós temos inúmeras informações sobre a passagem de Jesus. Vamos dar de uma forma bastante, não diria rápida, mas bastante simples. Nem sempre simplicidade e rapidez andam juntos. Aliás, seria um grande erro imaginar que as coisas simples são rápidas e as coisas rápidas são simples. Simples, mas não menos profunda. Não menos buscando, de fato, entender o que Jesus trouxe, qual o significado dos seus ensinamentos e, sobretudo, das suas ações. Então, nós selecionamos aqui algumas passagens absolutamente conhecidas. Tenho convicção que todos aqui certamente já ouviram essas passagens de Jesus. E vamos pensar junto, vamos tentar identificar possíveis situações, vou arriscar aqui e dizer de uma forma bastante respeitosa, possíveis lacunas. Porque se houver lacunas, aí sim as pessoas que indagam, que levantam essas questões, puxa, por que não volta para nos ensinar? Se a gente identificar, se nós formos capazes de identificar esses buracos, essas lacunas, aí sim a gente daria toda a razão para quem desejaria uma nova passagem, um novo nascimento. Bem, então vamos fazer uma rápida viagem por algumas das situações vividas por Jesus, registradas pelas pessoas que o acompanharam na forma dos evangelhos, tal qual nós conhecemos hoje. Essa aqui é uma passagem bastante conhecida por todos, talvez muitos conheçam como o óbolo da viúva. O óbolo é uma palavra que quer dizer nada mais do que uma esmola, um donativo, né? E essa passagem, vamos repetir aqui de uma forma bastante simples, genérica, eu diria, mas ela guarda um significado muito interessante. E desde já convido a todos, a tanto quanto possível, a traçarem os paralelos com a nossa vida atual. Porque esse é outro ponto. Se algum dos ensinamentos de Jesus, registrados lá atrás, não se aplicarem mais ao nosso dia a dia, aí teríamos toda razão em solicitar um novo auxílio, uma nova ajuda. Agora, antes disso, novamente, será que a mensagem de Jesus ainda é atual? Esse é um outro jeito de pensar.
Poderia, inclusive, ser um segundo título aqui dessa apresentação. Será que nós estamos falando, mesmo de algo trazido há mais de 2.000 anos atrás, 2019 anos, segundo, novamente, a tradição cristã, será que isso se aplica ainda no mundo atual? Bem, a esmola da viúva, de uma forma simples, o que aconteceu nesse episódio? Jesus sentado com seus amigos, seus companheiros, chamados discípulos, apóstolos, alguns são registrados nos evangelhos, mas nas entrelinhas ali, nos próprios evangelhos, a gente vê que, evidentemente, os companheiros, as pessoas próximas a Jesus, não se limitavam apenas a 12 e muito menos eram apenas homens como registrados. Naturalmente, há 2.000 anos atrás, a sociedade tinha um pensamento absolutamente machista, em que pese que ainda, infelizmente, vemos traços importantes, marcantes ainda, mesmo depois de 2.000 anos atrás. Então era, eu diria, natural ou até mesmo esperado que naquela época o registro fosse isso. Mas não se engane, Jesus não fazia quaisquer tipos de diferenças entre as pessoas. Então imagine vocês, Jesus sentado com suas pessoas de confiança, seus amigos próximos, e observando a multidão. Em particular, esse cenário aqui, essa situação se refere ao momento que as pessoas iam lá no templo depositar as suas oferendas. E os evangelhos são bastante precisos nas suas descrições. Então iam lá umas pessoas, um monte de moedas de prata, levantavam as mãos e jogavam, aquele batia ali no receptáculo de metal, no local do depósito das oferendas, uma vasilha. E quanto mais barulho fazia, mais as pessoas olhavam à volta. Nossa, essa pessoa é uma pessoa de bem, olha quanto que está doando. E vinha um, vinha outro. E, de fato, isso era como que um ritual, algo já presente, esperado e desejado ali na cultura da época de Jesus. Bem, eis que aparece uma senhora aqui, evidentemente uma imagem, que simboliza como foi, de que jeito, é impossível a gente dizer, mas mais do que a imagem, talvez a gente buscar realmente pedir e obtereis, não foi isso que Jesus disse? Buscando na essência realmente essa situação, talvez fique mais claro até do que essa imagem, que é apenas, de novo, uma pequena ilustração. Mas eis que aparece uma senhora, uma viúva, e vejo, o fato de ser viúva, naquela época, era uma verdadeira tragédia, porque quem poderia trabalhar eram os homens que tinham poder. As mulheres simplesmente eram uma classe, eu diria que 2 ou 3 ou 4, 5 degraus abaixo. Então, não é à toa que Jesus escolhe exatamente aquela figura, dizendo, olha, alguém que não teria as mínimas condições, ainda assim ela vai lá e deposita 2 moedinhas. E aí Jesus olha aquilo, vira para as pessoas, seus amigos, seus companheiros, e diz, olha, o que vocês acham, hein? Quem é que doou mais? E todo mundo para e pensa, bom, parece que era óbvio, aquelas pessoas que encheram as mãos de moedas de prata, os denários, e jogaram aquilo lá. E Jesus fala, não é bem assim. Aqueles deram aquilo que estava sobrando, que não ia fazer falta. Como Jesus sabia disso? Bem, certamente, para fazer uma afirmação tão assertiva dessa, um espírito como Jesus tinha acesso aos verdadeiros impulsos, às verdadeiras motivações daquelas pessoas. Jesus, então, olha e diz o seguinte, aqueles deram o que tinha a mais. E essa viúva, o que será que ela tinha? Bom, todos concordaram, nada. Era uma viúva, uma idosa. Ela deu aquilo que ela não poderia ter dado. Um verdadeiro sacrifício. A nossa tendência
natural enquanto seres encarnados, enquanto espíritos ainda crescendo, é claro, né? É o instinto de autoproteção nosso. Mas do mesmo jeito que a gente enxerga hoje pessoas, e mesmo nós, cada um de nós, em determinadas situações, abrindo mão de certos confortos materiais em benefício dos demais, naquele momento, aquela senhora, aquela viúva, ilustrava a capacidade humana de cada um de nós, a capacidade do espírito humano, e não pensar apenas em si, mas também pensar no outro. E isso, claro, é um verdadeiro nó na cabeça de muita gente. Não, como assim não pensar em mim? O contrário de pensar nos outros, o pensar em mim tem um nome bastante conhecido por todos nós, que é o egoísmo. Ele, ajustado às necessidades materiais, às verdadeiras necessidades de cada um, é claro, isso é importante, de novo, é o nosso instinto de autopreservação. Ele, além do limite do necessário, se transforma, então, no empecilho da boa convivência entre todos nós. Não é sem motivo que os espíritos colocam para Kardec. Quando Kardec pergunta, olha, qual que é a principal dificuldade que a gente encontra? Por que nós não somos bons? Colocando de uma forma bastante simples. O que dificulta isso? Qual é a pedra no nosso caminho? E os espíritos são claros. É o egoísmo. É não ter a capacidade de pensar nas demais pessoas. E se a gente olhar o mundo como ele eu diria que no mundo como a Terra, no mundo de provas e expiações, no mundo ainda bastante material, de novo, as questões materiais chamam muita atenção. Nós temos necessidades materiais, fome, frio, o medo, né, de uns para com os outros. A gente olhar a nossa evolução, para ser bastante simples, lá na época das cavernas, enfim, nós fomos evoluindo com esses, entre aspas, perigos, e isso sempre nos deixou em alerta. É isso que fez que a gente evoluísse, crescesse materialmente. A grande questão é, hoje, no ponto que a nossa civilização, que a nossa sociedade se encontra, será que alguns receios, a necessidade de acumular, a necessidade de nos colocarmos sobre, e de uma forma muito mais poderosa perante as demais pessoas, será que ainda é justificável como foi lá na infância da humanidade? Porque essa a mensagem que Jesus trouxe nesse episódio. Colocado de uma outra forma, a partir de Jesus, o recado é claro. Olha, é verdade, existe esse mundo que nós vivemos aqui, esse mundo chamado material, mas isso aqui é parte da história apenas. Existe também um chamado mundo espiritual, cujas leis ainda estão distantes dos nossos olhos materiais. Se, de novo, lá na infância da inteligência humana, do espírito humano, era impossível nós concebermos, imaginarmos nós enquanto seres espirituais, hoje nós temos plenas condições de fazer isso. Ninguém cobra de uma criança uma postura de um adulto, mas é perfeitamente possível e desejável e esperado que se cobre de um adulto a postura de um adulto. É isso, essa é a grande mensagem de Jesus. Olha, gente, tem mais coisa para a gente prestar atenção, não é apenas aquilo. Nessa passagem da viúva, evidentemente há outros ensinamentos, outras interpretações que nós poderíamos tirar daí, mas uma delas é claro, as questões materiais têm importância, sim, mas é uma pequena parte da história. O que realmente importa, enquanto seres espirituais, são nossas verdadeiras motivações. Nem sempre alguém dotado das melhores motivações tem condições materiais de executar seus desejos, mas não importa, o que importa realmente é o que cada um de nós carrega em si, o amadurecimento espiritual de cada um de nós, é isso que está em jogo. E do mesmo jeito que eu particularmente não tenho dúvidas que muitos discípulos coçaram a cabeça e falaram, puxa, mas
2 centavos, 2 moedinhas, perto de dezenas, e o senhor está dizendo que de 2 moedinhas deu mais? Com certeza deu um nó na cabeça deles. Há muitas pessoas hoje em dia que ainda isso dá um nó. Jesus não estava falando deu mais de forma material, mesmo porque isso muda a todo momento. Pela reencarnação nós sabemos que muitas vezes nós nascemos com muito e outras vezes não nascemos com nada. Então quer dizer que quando a gente dá, entre aspas, bem entre aspas isso, sorte de nascer com dinheiro, então aí nós podemos essa bondade. Quem não tem os bens materiais não pode ser bom. Isso seria inconcebível, incompatível com as leis de Deus. Pois bem, essa é uma pequena reflexão em cima do que Jesus trouxe, chamando a atenção das intenções daquela senhora, daquela viúva, diante das oferendas realizadas no templo. Há uma outra situação, bastante também conhecida por todos nós, que é da mulher adúltera. Essa, então, é uma passagem belíssima. Eu diria, é difícil, né, de apontar qual dos ensinamentos de Jesus é aquele que mais nos marca, ou mais importante. Particularmente, para mim, é a minha predileta, onde fica bastante claro, evidente, a coragem de Jesus, a certeza do que ele realmente tinha para trazer de diferente para todos nós. A situação é bastante conhecida por todos nós. Jesus ali na praça, sempre cercado de seus amigos, dos discípulos, seus companheiros de jornada, e outras pessoas que estavam bastante incomodadas com a mensagem de Jesus, as pessoas ligadas sobretudo ao poder constituído, ao poder estabelecido da época. Como assim alguém vem dizendo que todo mundo é igual? Não, eu sou diferente, olha a minha posição social. Basicamente é isso que incomodou, e muito, pessoas na época de Jesus. Evidentemente não eram todas, mas algumas ficaram bastante incomodadas, a ponto, todos conhecem a história, a ponto de criar as condições para que Jesus fosse de fato morto, por meio da crucificação. Mas antes disso, houve várias tentativas de desacreditar Jesus, houve várias tentativas de criar uma ciladas realmente para Jesus. Essa aqui foi uma delas. Então, as pessoas se aproveitando de um fato ocorrido, uma mulher pega em adultério, levam para Jesus e dizem o seguinte: olha, mestre, temos aqui uma pecadora. A lei de Moisés é muito clara quando isso acontecia. Era para apedrejá-la até a morte. Veja que nós estamos falando de um crime, e é isso mesmo, para a sociedade da época, isso era um crime dos piores possíveis. A ponto, de novo, uma das piores mortes possíveis era o apedrejamento. E leva então para Jesus e fala: olha, está aqui, o que o senhor acha? A gente cumpre a lei? Ou o senhor que fala do amor, do respeito, que todos somos iguais, o que a gente faz? Era uma verdadeira cilada criada para Jesus. Se ele fala, não, tem que cumprir a lei, todo o discurso dele cai por água abaixo. Se ele diz, não, isso é um absurdo, e de fato é um absurdo, passados 2000 anos, ainda que existam resquícios ainda na nossa sociedade, nós entendemos que isso é um dos mais absurdos possíveis. Mas se ele fala isso, é preso imediatamente. Afinal de contas, ele estava indo contra a uma lei, e de novo, uma das leis mais duras da época, mais imediatas, onde já se viu uma mulher atentar contra a honra de seu marido. Bem, levam a questão, esperando qualquer resposta de Jesus. De alguma forma isso ajudaria essa conspiração, esse plano realmente para acabar com a boa nova, as novas ideias que começavam a circular ali perante a sociedade. Jesus não tem dúvidas. Enquanto o pessoal vociferava, brigava, falava, discutia, ele abaixa e começa a fazer desenhos na areia. Fica ali, pelo menos é assim que é registrado nos evangelhos, como que esperando. E como as pessoas ainda insistiram com ele, então, mestre, qual que é a resposta? Ele basicamente diz o seguinte: bem,
Se vocês que estão querendo cumprir a lei, ótimo, podem cumprir. Atire a primeira pedra quem está livre de pecado. Ou seja, é simples, quer ser o cumpridor da lei, siga primeiro. Bom, diante daquela resposta, a história de novo é bastante conhecida, aquele silêncio, certamente, não, outras pessoas falando a mesma coisa não teriam impacto, isso não resta dúvidas, que Jesus conseguiu implantar na alma daquelas pessoas naquele momento, com a sua autoridade moral, a sua certeza inabalável de que aquilo era realmente o certo a fazer. Mesmo as pessoas que estavam prontas a aprendê-lo, deram um passo para trás. E é muito interessante desenrolar essa história ainda. As pessoas vão, aos poucos, refletindo, certamente, como consequência dessa reflexão, vão soltando as pedras. Primeiro, detalhe, primeiro os mais velhos, uma explicação bastante clara a respeito, quem viveu mais, olha para trás em perspectiva, e de fato, tem pelo menos condições de melhor avaliar os próprios atos e os atos das demais pessoas. Só um rápido parênteses, não é à toa que nós crescemos, nascemos, reproduzimos, vamos para a velhice e depois morremos, A sabedoria de Deus em tudo isso é sempre no sentido de facilitar o despertamento, a compreensão de suas leis por cada um de nós. E Jesus justamente utilizou essa lei em benefício de quem ali? Apenas da mulher? Claro que não, de todos os envolvidos. Cada um, não há dúvida sobre isso, cada um dos espíritos, dos indivíduos, das pessoas que naquele momento largaram suas pedras, não tenham dúvidas que hoje em dia deve a esses espíritos, que certamente eles viveram, foram pessoas como nós, certamente a bagagem adquirida naquele momento, a experiência adquirida naquele momento, fê-los mudá-los de vida. Não resta dúvida disso. No final, só sobra a mulher. E Jesus, então, se aproxima e diz, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou aqui? E ela diz, não, mestre, ninguém. Então vá e não cometas mais pecado, não cometa mais erros, porque, de novo, independente da cultura de hoje, naquela época era um crime terrível cometido por ela. E Jesus alerta ela, olha, vá em paz, mas atenção com seus passos. Resumindo isso de uma outra forma, talvez o recado, ou uma boa interpretação do episódio seja essa aqui. Mesmo diante dos piores erros, as pessoas continuam sendo pessoas, não algo a ser eliminado, como muitos ainda pensam. Nós estamos falando de criminosos. Para a sociedade daquela época, aquela mulher era uma criminosa. E hoje, nós temos criminosos ainda, muitos, por outros motivos, é verdade. Motivos que talvez até no futuro deixem de ser crimes, como esse hoje não é mais um crime, não como entendido, pelo menos à época. Mas o fato que está em jogo, o nosso foco realmente, são sempre nas pessoas, porque todos nós, sem uma única exceção, por mais que realmente desagrade a muitas pessoas, ainda hoje, no século XXI, todos somos filhos de um mesmo Criador. Não foi à toa que Jesus escolheu esse exemplo, não é à toa que as pessoas que conviveram com Jesus resolveram registrar esse momento. Foi uma mudança completa de postura perante aquilo que era esperado, aquilo que era desejado pela sociedade. Veja a capacidade de mudança de Jesus apenas usando a boa lógica, a conversa, a coragem e a autoridade moral. Não precisamos mais do que isso. Continuando nossa viagem aí pela Galileia, pela Judéia, seguindo tanto quanto nos é possível os passos de Jesus, há uma outra situação muitíssimo interessante, que é Jesus na casa de Zaqueu. Veja que Jesus, existem obviamente outras situações, mas Jesus escolhe a dedo realmente as pessoas com quem ele procurava interagir. Escolhendo, ou essas escolhas, sobretudo, envolvendo a disposição íntima,
as questões morais, as questões espirituais, não apenas que os olhos materiais mostravam para as pessoas da época e ainda nos mostram hoje. Quem que era esse sujeito, esse indivíduo chamado Zaqueu? Bom, para começo de conversa, ele era um publicano, uma figura odiada, detestada na sociedade judaica daquela época, porque eram coletores de impostos, eram pessoas que trabalhavam para Roma. Roma era um império que subjugava, que dominava os judeus daquela época. Então imagine, né, alguém traindo seu próprio povo. Veja que alguns discursos permanecem, mesmo hoje, novamente, né, há mais de 2000 anos que se passou tais situações, que se passaram tais situações. E Zaqueu era essa figura. Então, ele tinha um certo respeito pela força ali de Roma, mas era realmente odiado. Mas Zaqueu, ele, sabendo que Jesus ia passar ali pela sua cidade, ele se contentaria apenas em ver Jesus. Ele queria conhecer esse mestre, essa pessoa que trazia tantas ideias diferentes. E segundo ainda o que consta, o registrado nos evangelhos, Zaqueu era uma pessoa, um homem de baixa estatura. Então, imagine vocês, Jesus caminhando, aquela multidão já em volta, e Zaqueu tentando enxergar de tudo quanto é jeito e nada. Ele não tem dúvidas, ele vai para uma árvore próxima, uma figueira, sobe na figueira para olhar Jesus. Jesus, então, no meio daquela multidão, para e olha, justamente para Zaqueu. Por que será que Jesus olha justamente para Zaqueu? É algum tipo de mágica? Não. São os processos de comunicação naturais que existem entre nós, espíritos. A única diferença, e aqui mereceria, claro, né, um parêntese, a gente conversar bastante sobre isso, mas a única diferença é que Jesus, um espírito mais avançado, mais evoluído, mas às vezes dotado das mesmas habilidades que ainda em nós estão adormecidas, por assim dizer, percebeu a atenção diferente daquele indivíduo, daquela pessoa. Poxa, tem alguém, colocando de outra forma, tem alguém que realmente precisa de mim. E de fato Zaqueu precisava. Então Jesus para, olha, chega perto, Zaqueu, desce, e até, segundo registrado, apressa-se em descer, vem aqui, por favor. E Zaqueu desce, para espanto, comoção, e eu diria nojo de muitas pessoas ali em volta. Afinal de contas, mas como o mestre falando com um publicano, com um coletor de impostos, uma pessoa que colabora com Roma? E veja que nós podemos traçar vários paralelos com figuras públicas. O publicano, né, como o nome sugere, era uma figura pública da época, bastante conhecida por todos e detestada por todos. Afinal de contas, era a pessoa que passava tirando dinheiro das pessoas. É impossível não traçar os paralelos. Isso era o que os olhos materiais viam. Agora, no íntimo, no coração de Zaqueu, o que passava de verdade? Nós somos capazes de enxergar uns aos outros, analisar e julgar ações. Isso faz parte da vida humana aqui na Terra. Mas quem de fato é capaz de analisar o coração humano? Especialmente de figuras, muitas vezes longe do nosso convívio. As que estão mais próximas, é possível a gente ter algum tipo de acesso por meio do convívio. E à distância, quem pode realmente julgar o que se passa na mente e coração de uma outra pessoa? Para espanto daquelas pessoas, Jesus chamou Zaqueu e mais ainda disse: olha, Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa. E Zaqueu então fica feliz da vida, vai, faz os preparativos, segundo é registrado, ele tem uma mudança enorme ali na sua vida, vende ou dá para os pobres parte das suas posses. Então, é o impacto que teve na vida dele. Mas o que chama a atenção foi que o recado de Jesus também foi claro nesse episódio. Em um mundo como a Terra, facilmente podemos nos enganar em nossos julgamentos. Porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes,
nós julgamos apenas com nossos olhos. Nós, enquanto espíritos, enquanto filhos de Deus, nós somos apenas limitados às nossas ações vistas pela sociedade? Certamente não. Temos um mundo interior, temos um mundo psicológico, temos um mundo moral. E é aí que nós devemos nos esforçar em olhar uns para com os outros. Esse é o recado de Jesus. Se nós pudéssemos resumir de outra forma, o mundo que nós enxergamos com nossos olhos é como, imagine uma pizza, né? Uma ou duas fatias, existe todo um mundo, esse mundo invisível, esse mundo moral, esse mundo espiritual, que todos nós fazemos parte. E, de novo, já está na hora de começarmos a prestar atenção nele. Por fim, uma passagem bastante conhecida por todos nós, que é do bom samaritano, onde existe uma situação que um viajante, ele é atacado por ladrões, ele é deixado quase morto no meio do caminho, e a história registra que passa ali um sacerdote do templo, ou seja, uma pessoa que anda com as leis de Deus embaixo do braço, para lá e para cá, segundo as próprias tradições da época. Depois passa um guarda do templo, um levita, novamente uma pessoa que assegura que aquela lei é cumprida de alguma forma. E por fim passa um samaritano, uma figura absolutamente desprezada pelo centro do poder dos judeus. É como se fosse alguém, mal comparando, mas para a gente entender, de uma periferia distante, de um país pouco relevante. A Samaria, né, é uma região onde realmente as pessoas que constituíam o centro da civilização da sociedade judaica da época, imagina, de lá não vem nada de bom. Não vem? Foi o único que parou e ajudou aquele viajante. E a história ela prossegue. O viajante cura ali as feridas, leva para uma hospedagem, deixa dinheiro ali para o dono da hospedagem, dizendo: olha, eu vou viajar, terminar minha viagem, mas eu volto, cuide bem dele. Um samaritano. Jesus contando isso, né? Foi um momento que Jesus contou para as pessoas. E certamente alguns torceram o nariz, mas como assim um samaritano? Sim. Porque, o motivo é claro, né? Os rótulos da terra guardam pouca ou nenhuma ligação com a nossa verdadeira natureza espiritual. Temos vários rótulos aqui, títulos, nacionalidades, partidos, times. Nós adoramos dividir uns aos outros. Realmente impressiona isso. E isso está muito ligado novamente, né, ao nosso instinto de proteção lá atrás, né? Nós vivíamos em grupos, né? Então quem é do meu grupo, bem, quem não é inimigo. De novo, ainda cabe essas divisões? Porque se a resposta for sim, o mundo vai continuar como ele é. Qual deve ser o nosso esforço? Vamos acabar com tudo? Claro que não. Mas tanto quanto possível, como Jesus, mostrar que as divisões, elas podem, em alguns momentos, sim, ter a sua utilidade para um mundo onde as pessoas estão aprendendo a viver umas com as outras. Mas elas são um meio, são ferramentas, são instrumentos, não a finalidade em si. Nós não vivemos nesse mundo para perpetuar as diferenças que existem entre nós. Porque as diferenças estão, sobretudo, em nossas ações, não no que nós somos. Nós somos filhos de Deus, todos iguais. Falei que era a última, na verdade tem mais uma aqui. Os trabalhadores da última hora. É uma passagem longa, muito interessante. Jesus faz vários apontamentos. Mas, de novo, né, para a nossa finalidade aqui, de uma forma simples, eu diria até resumida, o relógio literalmente ele não para, né? Mas Jesus conta uma história muito interessante. Eu diria que essa ainda é pouco compreendida
por todos nós, e eu diria que hoje, no momento que a nossa sociedade vive, talvez seja uma das mais atuais, uma das que mais devemos nos debruçar para entender o que nós estamos fazendo aqui de verdade. A história é basicamente o seguinte: o dono de uma vinha, uma plantação de uva, bastante importante para aquela época, bastante lucrativa para aquela época, afinal de contas nós estamos falando de vinho, né? Uma bebida alcoólica que dispensa maiores explicações da importância na nossa sociedade, naquela época e ainda hoje. Ele precisa, então, que as pessoas, contratar pessoas para colher, fazer essa colheita. Ele vai, então, na praça pública, como a gente vê, às vezes, hoje, né? Eu que pego bastante estrada, eu vejo muito nas estradas, né? Os chapas, né? As pessoas que ficam dando um sinal ali para os caminhões, para ajudar para descarregar. Veja que em 2000 anos algumas coisas persistem. E Jesus vai logo de madrugada, contrata umas pessoas e fala: olha, vou te dar tanto para você trabalhar na minha vinha, na minha plantação. Só que ele olhando, né, o dono, né, o proprietário, vendo que o trabalho ainda precisava de mais gente, ele volta 2, 3 vezes mais ali na praça para contratar outras pessoas. Isso ao longo do dia, até que a história mostra que quase no finalzinho do dia, ainda assim ele está contratando pessoas. No final, trabalho realizado, pagamento sendo efetuado, e o proprietário dá o mesmo valor para todos, porque ele combinou com cada um. E algumas pessoas ficam revoltadas, os primeiros ficam revoltados. Mas como assim? Fulano trabalhou tão pouco e vai ganhar a mesma coisa que eu? Não aceito. Então, né, o dono, o proprietário, o rei, como registrado nos evangelhos, isso Jesus contando, vira para eles e diz: olha, mas eu não te paguei o que eu combinei? Por que você está tão bravo assim? Você não ganhou o que eu combinei? Se eu quero dar mais o mesmo valor para outras pessoas, literalmente, o que você tem a ver com isso? Pode parecer duro, pode parecer um nó, mas, poxa, quem trabalha mais, quem merece mais, né, a meritocracia, quem merece mais tem que ganhar mais. Isso, pela lógica material, pela lógica espiritual, de novo, o que está em jogo é o nosso mundo interno. O que está em jogo é o que nós somos de verdade. Dito de outra forma, nossas diferenças, as diferenças que a gente enxerga uns nos outros hoje, são como miragens de um deserto. Elas não resistem a um olhar mais atento. Em algumas situações, pode parecer que algumas coisas são diferentes, mas um olhar como o olhar do Criador, materializado e expresso por meio de Jesus, as coisas mudam absolutamente de figura. Quem tem filhos aqui vai entender o que quer dizer, né? Às vezes a gente olha, né, de fora, nossa, mas parece que os pais estão protegendo mais aquele filho do que outro. Tirando alguns excessos, que, claro, isso existe, mas na grande maioria das vezes nós estamos falando de necessidades diferentes. E necessidades diferentes, e nós somos seres que temos tais necessidades, merecem ações diferentes, que podem dar a entender, numa visão superficial, diferenças de tratamento. Mas do ponto de vista espiritual, de novo, nós estamos falando apenas no atendimento do que aquele espírito necessita. Novamente, uma mudança do olhar material para o olhar espiritual. Jesus fez isso. E o recado para a gente também foi claro: olha, vocês também podem e devem fazer isso. A alternativa é continuar com o mundo de provas e expiações, um mundo desigual, uma sociedade ainda imatura, como a que nós vivemos. Bom, sem esgotar de forma alguma as inúmeras e belíssimas passagens, situações vividas por Jesus, passamos rapidamente algumas, talvez as mais conhecidas, há outras conhecidas certamente, mas apenas para ilustrar, para nós termos condições, talvez,
para responder essa questão aqui, que é a segunda questão apresentada nessa manhã. A primeira era, olha, se Jesus nascesse de novo. Bom, quando levantaram essa questão, parece claro, óbvio, nós levantarmos a segunda questão. Mas, afinal de contas, o que faltou para ele ensinar? Que aí justificaria, então, esse novo nascimento. Talvez a pergunta seja errada. Não é o que faltou para ensinar, o que faltou para a gente aprender. Esse talvez seja o verdadeiro ponto para a gente pensar. O que faltou para a gente aprender? A resposta é bastante simples. A igualdade. Mesmo que os nossos olhos mostrem coisas diferentes, mesmo que a sociedade seja calcada, baseada em diferenças, nós somos iguais. Nós fomos criados do mesmo jeito, pelo mesmo Criador, e estamos caminhando para o mesmo destino. Por mais que cause estranheza, eu diria que repugnância em algumas pessoas, mas cabe a nós, que de alguma forma estabelecemos um compromisso, e entender de fato as leis de Deus. Essa é a base de tudo, a igualdade. Porque uma vez entendendo que todo mundo de fato é igual, ora, se eu quero ter algumas liberdades, as demais pessoas também têm as suas liberdades. Por mais que eu queira tudo para mim às vezes. Não, mas se eu tenho direito, outras pessoas têm também o direito. Evidentemente, esse direito não é ilimitado. Os direitos conferidos a cada um de nós aprendemos isso desde criancinha, né? O direito de uma pessoa termina onde começa o direito do próximo. Ou seja, entendendo a igualdade, que somos iguais, entendendo que todos nós temos direitos, naturalmente, colocamos limites para algumas coisas que nós queremos. Nós estamos falando da fraternidade, que nada mais é que uma autolimitação que cada um coloca para si em respeito para com o próximo. Igualdade, liberdade e fraternidade. Não sem motivo, essas três palavras, elas simbolizam a mudança, o despertar da humanidade, ali em meados do século XVIII, virada para o século XIX, a Revolução Francesa. Pois bem, se Jesus nascesse novamente, talvez tenhamos mais condições ainda de responder essa questão, numa possibilidade. Olha, seria possível? Quem somos nós para dizer que não? Quem somos nós para dizer que sim? Não sabemos. Uma coisa certamente é possível concluir dessa rápida jornada que nós fizemos aqui. Ele traria lições semelhantes. É lógico. A resposta é clara, porque as nossas necessidades permanecem as mesmas. Novos tempos, novos costumes, certamente. Mas o fato, meus amigos, é que nós ainda estamos no processo de entender que nós somos iguais. Todos merecem respeito, todos, sem nenhuma única exceção. Bem, e caso, supondo, na possibilidade de que, não, olha, realmente acontecesse esse episódio que tantas pessoas ainda desejam, alguns até aguardam vivamente, uma vinda de Jesus, né? No Natal, daqui a 3 dias e por aí afora, talvez a questão, uma reflexão que ficaria para essa manhã próxima de mais um Natal, será que teríamos que ouvi-las, né? Os ensinamentos, as explicações, as ideias de Jesus novamente, ou já teríamos condições de ensiná-las e ajudar, assim como naquela época muitas pessoas ajudaram e ajudam ainda Jesus a espalhar essas ideias? E quanto a nós? Temos condições disso? Temos condições, isso é claro e evidente, afinal de contas nós somos iguais. Temos essa disposição? Temos essa coragem? Essa é a verdadeira reflexão. E para quem também é bastante válida essa questão, puxa, mas são muitas ideias, é muito difícil. Jesus deixou um bom resumo, mas um excelente resumo realmente do que se espera
de cada um de nós, que são os 2 mandamentos, famosamente registrados, ou belíssimamente registrados nos Evangelhos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. Esse é o primeiro mandamento. Quando pergunto para Jesus, é isso que ele responde, né? Mestre, como eu posso ser agradável a Deus? Ou seja, o recado de Jesus aqui é claro. Existe o mundo material, mas ele é metade da história. Existe um mundo espiritual. Nós somos espíritos. Deus aqui, mais do que eu diria o seguinte, ao invés de um rei, como algumas pessoas imaginam, ele simboliza a nossa natureza espiritual, porque nós somos filhos desse Deus, fomos criados por esse Deus. Então, primeiro, prestar atenção que nós somos seres espirituais. E segundo, como uma consequência imediata desse primeiro, e aqui tendes o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus coloca, é para dar um nó na cabeça de muitas pessoas, Jesus coloca o Criador no mesmo nível de cada um de nós, em termos de respeito, em termos de adoração, em termos de convivência, porque, de novo, afinal de contas, nós somos seres espirituais, cada um aqui foi desejado e criado da mesma forma. Com isso, gostaria de agradecer a atenção de todos, aproveitando essa época natalina, desejar que, evidentemente, as reflexões aqui trazidas nessa manhã permaneçam conosco, nos acolham nos mais íntimos pensamentos, e é lógico, né, tanto quanto possível, que a gente possa expressar isso, fazer mais pessoas no nosso convívio, seja por presentes, naturalmente, sempre muito bem-vindos, eu diria, especialmente para nossas queridas crianças, mas sobretudo e principalmente na forma de apertos de mãos, de abraços verdadeiros, à luz da nossa verdadeira natureza espiritual. Obrigado a todos.